Olá, nessa videoaula nós vamos discutir um pouco a questão da lógica como cálculo raciocinador, que foi o que vocês viram no primeiro texto da disciplina, né? Se vocês lembram, a ideia principal lá é que se você utilizar uma língua artificial para representar precisamente os raciocínios, de tal forma com que os raciocínios válidos possam ser transformados em operações precisas sobre símbolos, né? Se você fizer isso, então um computador que segue regras vai poder simular o raciocínio humano. Então, o que a gente vai ver basicamente na videoaula de hoje é um exemplo dessa simulação. Para isso, nós precisamos de um programa. Então, para chegar até a página do programa, vocês vão até o Google, digitam Cotavera e o primeiro link que vai aparecer é do programa, é um construtor de tabelas verdade e ramificações, né? Bom, aqui então nós vamos inserir a nossa fórmula na linguagem artificial que representa um raciocínio, né? Então, a fórmula que nós vamos inserir é essa daqui. A e B implica A, ou seja, se A ocorre e B ocorre, então A ocorre, né? Então, vamos ver como inserir essa fórmula no programa. Então, começa com abre parênteses, A, I. Aí, quando você coloca o E coloca ele entre espaços, ele transforma automaticamente no símbolo E da nossa linguagem artificial, né? B, fecha parênteses, imp, de implicação, né? A. Então, A e B implica A. Ok. Quando nós pedimos, então, para o programa verificar se isso é um raciocínio válido, ele vai fazer essa verificação da seguinte maneira. Ele vai supor que essa fórmula seja falsa. E com isso ele vai chegar a um absurdo. Se é absurdo que a fórmula é falsa, então necessariamente ela é verdadeira e necessariamente ela é uma fórmula válida, né? Então, primeiro passo, ele supõe que a fórmula é falsa, né? Esse tiozinho na frente significa a negação da fórmula. Se a fórmula é falsa, então necessariamente ocorre A e B e não ocorre A, né? Ou seja, A e B não implica A, então eu tenho A e B e não tenho A. Por outro lado, se eu tenho A e B, ele vai ter que A e que B. Ora, mas então tem uma contradição entre A e não A. Ou seja, não, A e B implica A não pode ser falsa, porque ela chega numa contradição. Logo, se ela não pode ser falsa, ela é sempre verdadeira e ele conclui que a fórmula é válida, né? Vamos ver esse raciocínio com um caso mais prático. Então, vamos colocar aqui sentenças da forma chove e faz sol. Então, chove e faz sol implica que chove, né? Quando a gente pede para ele verificar esse raciocínio, ele diz, suponha que não é o caso que chove e faz sol implica que chove. Nesse caso, então, chove e faz sol, mas não chove. Ora, se chove e faz sol, então chove e faz sol. Mas então há uma contradição, porque se afirma que chove e não chove. Logo, eu não posso negar essa implicação e essa implicação é sempre válida. Então, ou seja, o programa mostra que isso é um raciocínio válido, né? Mas vejam que isso é uma simulação mecânica. Como antes com A e B, ele não sabe o que é chover ou fazer sol. Ele está simplesmente operando sobre esses signos, sobre esses caracteres, para chegar a esse raciocínio válido. E a gente só consegue, então, fazer com que o computador simule os raciocínios com a criação daquela linguagem, com a ideia de que a lógica pode ser pensada como calculada. É isso.